A paz do Senhor e Salvador esteja no coração de todos. E, irmãos, essa semana eu ouvi muito a respeito de dízimo. E o que acontece? Muitos questionam se devem entregar o dízimo, muitos questionam em não entregar o dízimo. Há um movimento crescente entre os irmãos e não fazer a entrega do dízimo, mas se nós observarmos a Bíblia, observarmos a palavra de Deus e observarmos sobretudo o que Jesus fala, o que nós devemos fazer? Ora, irmãos, em primeiro lugar, vamos começar por Jesus. Jesus, ele nos ensina que a verdadeira vida é a vida espiritual. E Jesus é muito categórico quando ele fala que aquele que tem duas túnicas dê uma, aquele que tem dois mantos dê um e fique com o outro. Ou seja, Jesus ele nos ensina a compartilhar e a partilhar os dons que Deus nos dá, né? Mas aí os irmãos falam, mas as igrejas cobram, as igrejas insistem o tempo todo em fazer a cobrança do dízimo. Sim, realmente está acontecendo isso, de forma extremamente acentuada, na grande maioria das igrejas. Mas o que acontece? Como que nós podemos então responder? Mas, irmãos, e sobretudo, nós temos que ler na palavra, nós temos que ver o que realmente é, né? O dízimo, na realidade, ele começou como forma de manutenção dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes eram os homens e são os homens que são responsáveis em guiar o povo no caminho da santificação. E os levitas são os encarregados de manutenção dos trabalhos. Então existiam a classe de levitas que faziam a segurança, que eram os porteiros. Tinha a classe de levitas que eram os carregadores. Tinha a classe de levitas que eram os músicos e cantores. E dentro dessa classe existia uma outra classe separada que era para intervir e ensinar o povo. Intervir na relação de santificação, do perdão e das ofertas, que eram chamados sacerdotes. Então, a função básica do sacerdote era justamente essa comunicação do povo de Deus com o Santo, com o Todo-Poderoso. Então, irmãos, mas não podemos nunca esquecer que sacerdotes e levitas eram um só. Todos eram descendentes de Levi, terceiro filho de Jacó. Então, irmãos, observando isso, nós temos que saber o seguinte: os levitas eles foram separados para o trabalho da obra de Deus. Consequentemente, eles não receberam herança entre o povo de Israel, entre as 12 tribos. Com isso, Deus separou os levitas e incumbiu os israelitas de fazer a manutenção dos mesmos. Moisés, inspirado por Deus, ele deu 6 cidades para os levitas. E ao redor dessas cidades, para os levitas criarem os seus gados, fazer os seus cultivos, que também eles faziam, né? Só que eles não tinham terra, eles não tinham propriedade de terra, assim como os filhos de Manassés, assim como os filhos de Efraim, assim como os filhos de Judá. Então todos os filhos das outras tribos receberam terras, receberam uma herança. Já os levitas não. E por sua vez, irmãos, os levitas e consequentemente os sacerdotes também, que eram da descendência de Arão, eles tinham por obrigação, de forma periódica, por um certo período, normalmente era
um período a cada 12 outros, que eles iam a Jerusalém para fazer o serviço do templo. Então existiam as classes dos porteiros, as classes dos músicos, as classes dos carregadores e a classe dos sacerdotes, que nesse período eles iam para fazer o serviço. E quem faz a manutenção desses homens quando eles estão no serviço era o povo de Israel. Mas também o povo de Israel, as outras tribos, faziam também a manutenção das cidades levíticas. E por sua vez, quando um levita habitava fora da sua cidade, ele tinha que ser mantido pelos líderes da cidade. Então, irmãos, consequentemente, o dízimo por Moisés funcionava da seguinte forma: 10% de toda a primícia, de todas as bênçãos que Deus dava para os israelitas, tanto no trigo, como na cevada, como nos gados, tanto gado graúdo como gado miúdo, eles eram doados para o templo, para o serviço dos sacerdotes e, por sua vez, para a alimentação dos sacerdotes. Então, irmãos, o que sobrava era distribuído nas cidades levíticas. Para quê? Para que nenhum levita, nenhum sacerdote da linhagem de Arão pudesse passar necessidades. Então, irmãos, respondendo as questões do dia de hoje. Quem são os levitas de hoje? São os pastores, os músicos, os operários, os diáconos, que fazem o serviço da portaria das igrejas, os músicos que tocam os instrumentos, os cantores que, por sua vez, emprestam sua voz para o serviço do templo e para o louvor a Deus, e o sacerdote que ensina a palavra de Deus. Então, todos esses são os que vão receber o nosso dízimo. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje nas igrejas não é isso. O sacerdote ou o pastor abocanha a parte maior do dízimo, distribui uma parte para a manutenção do templo, e os levitas têm que comprar até o seu próprio instrumento musical. Os porteiros, por sua vez, não ganham nem um lanche, não ganham nem um dinheiro para pagar passagem. Então, irmãos, está tudo errado, irmãos, está tudo errado. O serviço do dízimo ou a entrega do dízimo tem que ser por igual. Então, os pastores não podem acumular riqueza. Observe o que Jesus falava, entendeu? Não acumulei riquezas nesse mundo, onde a traça e a ferrugem corroem. Ora, irmãos, vamos ouvir a Jesus. Vamos entregar nosso dízimo nas igrejas para aqueles que congregam? Sim, quem congrega tem que entregar o seu dízimo, mas também tem que ser crítico e falar com o pastor e falar com os membros a verdade da palavra de Deus, aonde todos os levitas têm direito. Agora, o irmão necessitado muitas das vezes faz a portaria, na hora de ir embora tem que ir de bicicleta, às vezes baixo de chuva. Por quê? Porque o dinheiro do dízimo não foi empregado de forma correta. E tem mais, irmãos, tem mais, tá? Quando os israelitas habitavam longe de Jerusalém, e até aqueles que moravam perto, eles faziam a entrega do dízimo no primeiro ano, no segundo ano, não era mensal, era por ano. Primeiro ano, eles entregavam Jerusalém, no segundo ano entregavam Jerusalém, no terceiro ano, eles dividiam esse dízimo entre os levitas que habitavam na sua cidade, entre os pobres e as viúvas, e também aos estrangeiros. Olha que maravilha, irmãos. Lei de Moisés.
Lei de Moisés foi o que Moisés orientou para que o povo fizesse. Então vocês imaginam nos dias de hoje, o servo de uma denominação X vai lá, dá o dízimo no primeiro ano, dá o dízimo no segundo, no terceiro ano, ele não é obrigado a dar o dízimo. Ele pode pegar o dízimo e distribuir entre as pessoas carentes da cidade dele, entre os vizinhos que têm carência na cidade dele. E isso não é pecado, irmãos, isso é bíblico, irmãos. Entendam? Agora que nós temos que distribuir o nosso, ou entregar o nosso dízimo, sim, irmãos. Nós não devemos ser egoístas, irmãos. E se nós observarmos, como eu comentei no início do vídeo, a respeito às palavras de Jesus, nós temos que ir muito mais além, não é? Seria, de acordo com Jesus, não seria só 10%, mas seria uma abundância do que nós temos que dividir com os irmãos carentes. Por que você vai acumular algo sabendo que no céu o seu tesouro vai ser perdido? Então, o melhor é seguir a Jesus, irmãos. Não vamos ter apego aos bens materiais, mas também aquele que doa o seu dízimo para as igrejas, que cobre também o bom uso desse dinheiro, para que a gente não veja pastores bilionários se dizendo salvador e bispos de igreja, enquanto membros passam necessidade a ponto de ter que ir de bicicleta debaixo de chuva para suas igrejas ou para suas casas após o culto. Ok, irmãos? Mas vamos observar que sim, devemos pagar. E a respeito de Abraão, sobre Melquisedeque, ele literalmente deu o dízimo para Melquisedeque. Ok? Um grande abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus oriente, que Deus faça os irmãos lerem totalmente a palavra de Deus e observarem com mansidão e humildade. Porque só assim nós vamos caminhar na verdade e ver a verdade. Como é vontade do nosso Deus Todo-Poderoso e de seu Filho que foi enviado e ungido para nos resgatar. Que Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos. Fique com Deus.